Neste vídeo você aprenderá sobre 10 versículos para fortalecer e renovar o seu casamento. Você já parou para pensar por que tantos casamentos começam cheios de amor, alegria e promessas, mas ao longo dos anos parecem se desgastar, como se a chama fosse apagando lentamente? Quantas vezes você já ouviu histórias de casais que, depois de décadas juntos, decidem se separar porque dizem não sentir mais nada? Essa realidade tem destruído famílias, abalado filhos e até mesmo enfraquecido a fé de muitos. Mas a boa notícia é que Deus não nos deixou sem direção. A Bíblia está repleta de princípios, promessas e versículos que têm o poder de renovar, restaurar e fortalecer o casamento, mesmo quando tudo parece perdido. Hoje, vamos mergulhar em 10 versículos que fortalecem e renovam o seu casamento. E cada um deles será explicado para que você não apenas ouça, mas também aprenda como aplicá-los na sua vida conjugal. E antes de seguirmos, já te faço um convite. Se esse tema é importante para você, se o seu casamento é algo que você valoriza, ou se você acredita que pode aprender mais para edificar a sua família, então se inscreva agora no canal. Mas atenção! Se inscreva somente se tiver coragem de colocar em prática esses princípios, porque eles vão transformar não apenas o seu relacionamento, mas a sua vida espiritual. Agora vamos começar com o primeiro versículo. 1. Efésios 5:25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Esse versículo é uma chave poderosa para entender o papel do marido. Não se trata apenas de um amor superficial ou passageiro, mas de um amor sacrificial disposto a se doar. Se Cristo amou a igreja de forma tão intensa que deu a sua própria vida por ela. Quando o marido compreende que o seu chamado é amar a esposa de forma prática, constante e sacrificial, o casamento ganha uma nova dimensão. O amor deixa de ser apenas sentimento e passa a ser ação. E muitas vezes, é essa postura que reacende a chama no coração da esposa e cria um ambiente de segurança e respeito no lar. 2. Efésios 5:33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Aqui temos o equilíbrio. Enquanto o marido é chamado a amar, a esposa é chamada a respeitar. 2 pilares sustentam um casamento saudável: amor e respeito. Um não anula o outro, pelo contrário, se completam. Quando o marido demonstra amor genuíno, a esposa se sente segura para respeitá-lo. E quando a esposa demonstra respeito, o marido encontra forças para continuar amando. É um ciclo virtuoso que gera harmonia. Imagine um casal em crise. Ele reclama da falta de respeito, ela reclama da falta de carinho. Ambos esperam algo do outro, mas ninguém dá o primeiro passo. O segredo revelado aqui é simples, mas transformador. Quando um decide praticar sua parte, o outro é naturalmente inspirado a responder. 3. Colossenses 3:14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Esse versículo nos lembra que o amor é como uma roupa que escolhemos vestir todos os dias. Não é algo automático, mas intencional. No casamento, haverá dias de dificuldades, de opiniões diferentes, de nervos à flor da pele. Mas é exatamente nesses momentos que precisamos nos revestir do amor. O texto diz, acima de tudo. Isso significa que, por maior que seja a divergência, o amor deve ser o fio condutor. É o elo perfeito que impede o rompimento. Agora eu te pergunto, como você tem se vestido dentro do seu casamento? Tem se revestido de paciência, bondade, perdão e amor? Ou tem se revestido de críticas, mágoas e indiferença? Essa reflexão pode ser o início da restauração. 4. 1 Coríntios 13:4-7. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este é, talvez, o texto mais famoso sobre o amor. Mas no contexto do casamento,
ele se torna ainda mais profundo. O amor aqui não é apenas um sentimento, mas uma atitude diária. A paciência nas falhas do outro, a bondade nos pequenos gestos, a disposição de perdoar, de não guardar rancor, de suportar juntos as adversidades. Esse é o amor que mantém o casamento firme diante das tempestades. O apóstolo Paulo não descreveu aqui um amor romântico, mas um amor maduro. E é justamente esse amor maduro que mantém o casal unido quando a paixão diminui, quando os desafios aumentam e quando a vida tenta esfriar o relacionamento. Até aqui já vimos 4 versículos que podem mudar completamente a forma como você enxerga seu casamento. Mas ainda temos muito mais para aprofundar. 5. Gênesis 2:24. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Esse versículo é a fundação do casamento. Ele nos mostra que o matrimônio não é apenas um contrato humano, mas uma aliança espiritual estabelecida por Deus desde a criação. Tornar-se uma só carne significa viver em unidade, caminhar juntos, partilhar sonhos, dores, vitórias e derrotas. Muitas crises conjugais surgem quando o casal não corta os laços de dependência emocional ou financeira com a família de origem, permitindo que opiniões externas interfiram. O texto é claro. Há um rompimento necessário com o passado para que haja um vínculo saudável com o presente. E essa unidade é fortalecida quando marido e esposa decidem ser um só diante de Deus. 6. Provérbios 18:22. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Esse versículo revela a visão de Deus sobre o casamento. Não se trata de um peso ou de uma obrigação, mas de uma bênção. O texto mostra que encontrar uma esposa é encontrar algo excelente, algo precioso, um presente divino. Quando o homem e a mulher enxergam um ao outro como bênçãos e não como fardos, a maneira de lidar com os problemas muda completamente. O inimigo tenta cegar casais para que vejam apenas os defeitos e esqueçam que o cônjuge é um presente de Deus. Mas a palavra nos chama a lembrar: você recebeu uma bênção do Senhor. Pare agora e reflita. Você tem tratado seu cônjuge como um presente ou como um peso? Muitas vezes, a restauração começa quando mudamos a forma como enxergamos a pessoa ao nosso lado. 7. Eclesiastes 4:9-12. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Além disso, se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Este trecho é uma das mais belas representações da parceria no casamento. O autor de Eclesiastes destaca que a vida a 2 é mais produtiva, mais fortalecida e mais protegida. No casamento, sempre haverá momentos em que um dos 2 estará mais fraco, emocionalmente, espiritualmente ou financeiramente. É nesses momentos que o outro se torna suporte, âncora e força. Mas o texto traz ainda um detalhe especial: o cordão de 3 dobras. Isso significa que o casamento não é apenas marido e esposa, mas marido, esposa e Deus no centro da relação. Esse triplo elo é a garantia de firmeza. Quando Cristo é o terceiro fio que entrelaça a vida conjugal, o casamento não se rompe diante das dificuldades. Repare que o versículo não diz que nunca haverá quedas ou lutas, mas afirma que a presença de 2 juntos, e acima de tudo de Deus com eles, traz a capacidade de levantar, aquecer e proteger. Esse é o segredo da renovação diária do casamento. Caminhar lado a lado, de mãos dadas com o Senhor. Até aqui, já percorremos 7 versículos que formam uma base sólida para restaurar e fortalecer o casamento. E a cada palavra bíblica que estudamos, fica mais claro que o casamento não é apenas sobre convivência, mas sobre espiritualidade, propósito e aliança. 8. Cântico dos Cânticos, 8:7.
As muitas águas não podem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Este versículo poético e profundo nos mostra o valor incomparável do amor conjugal. Nem mesmo as águas mais fortes, que simbolizam problemas, crises, lutas e tempestades da vida, são capazes de apagar o amor verdadeiro. Esse amor não se compra com dinheiro, não se mede por bens ou riquezas. Ele é sagrado, nasce de Deus e resiste às adversidades. Quantos casais já enfrentaram dívidas, traições, doenças, dificuldades financeiras ou perdas familiares, mas permaneceram firmes porque entenderam que o amor vai além das circunstâncias? Esse texto nos ensina que quando o amor é verdadeiro, quando é regado pelo Espírito Santo, não há correnteza que consiga levá-lo embora. Pergunte-se, será que você tem dado mais valor às águas turbulentas da vida ou ao amor que Deus colocou no seu casamento? Esse versículo é um chamado para resgatar a essência do amor que não se apaga, mesmo em meio às tempestades. 9. 1 Pedro 3:7. Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, para que não sejam interrompidas as suas orações. Esse texto é direto e profundo. Ele mostra a seriedade do relacionamento conjugal aos olhos de Deus. Pedro nos ensina que o tratamento dentro do casamento está ligado à vida espiritual. Em outras palavras, como o marido trata sua esposa, pode impactar diretamente a sua comunhão com Deus. Isso não é pouca coisa. Quando há desonra, desrespeito ou violência, não apenas o casamento sofre, mas também a vida espiritual do homem fica bloqueada. Esse versículo é um lembrete poderoso. A esposa não é uma serva ou um objeto, mas uma herdeira da graça igual diante do Senhor. Tratar com honra significa reconhecer o valor, cuidar, amar e proteger. E isso se aplica também às esposas em relação aos maridos, porque o princípio é mútuo. O respeito e a honra são vias de mão dupla. Casamentos que vivem esse princípio experimentam não apenas harmonia, mas também uma vida espiritual mais forte. 10. 1 Coríntios 13, 4, 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Chegamos a um dos textos mais conhecidos da Bíblia, mas que precisa ser constantemente lembrado dentro dos lares. Paulo descreve o amor não como um sentimento passageiro, mas como uma decisão diária de agir em bondade, paciência, respeito e renúncia. No casamento, esse amor se torna o alicerce para superar mágoas, crises e diferenças. Note que o amor verdadeiro não guarda rancor. Quantas feridas conjugais persistem porque um dos dois insiste em relembrar os erros do passado? Mas o amor que vem de Deus não alimenta mágoa, ele escolhe perdoar e seguir em frente. Esse amor também tudo suporta. Isso não significa aceitar abusos ou injustiças, mas resistir juntos às tempestades, sabendo que a aliança foi feita diante de Deus. Esse trecho encerra nossa lista de 10 versículos como uma coroa, porque resume toda a essência do casamento. Amar como Cristo nos amou. Esse amor é ativo, é paciente, é perseverante. É o segredo para a renovação diária da vida conjugal. E aqui fica uma pergunta para a reflexão. Você tem praticado esse amor no seu casamento ou tem deixado que o orgulho e a mágoa falem mais alto? Neste bloco, vemos que o amor verdadeiro não é abalado pelas águas, que a honra no casamento afeta até mesmo nossa vida espiritual e que o amor descrito em 1 Coríntios 13 é a chave para um relacionamento saudável e duradouro. Chegamos ao momento final desta mensagem e agora é hora de reunir tudo o que aprendemos. Durante este vídeo, meditamos em 10 versículos que têm poder de fortalecer e renovar o casamento.
Eles foram como pedras preciosas, extraídas diretamente da palavra de Deus, cada um carregando uma verdade fundamental para o relacionamento conjugal. Percebemos que o casamento não é apenas um contrato humano, mas uma aliança espiritual estabelecida diante de Deus. Textos como Gênesis 2:24 nos lembram que marido e mulher se tornam uma só carne, uma unidade inseparável. E outros, como Efésios 5, mostram que o casamento é um reflexo vivo do amor de Cristo pela Igreja. Isso é muito mais profundo do que apenas convivência. É um chamado sagrado para amar, honrar, respeitar e cuidar um do outro, todos os dias. Os versículos de 1 Coríntios 13 nos mostraram que o amor verdadeiro não é apenas sentimento, mas uma escolha. Escolha de perdoar, de ser paciente, de suportar juntos, de não guardar rancor. Casamentos que aplicam esse princípio experimentam crescimento, maturidade e paz. Agora, talvez você esteja se perguntando, mas como colocar tudo isso em prática na vida real, com tantas pressões, lutas, problemas financeiros e diferenças de personalidade? A resposta é clara: somente com a ajuda de Deus. O Espírito Santo é quem rega o amor diariamente, quem dá força para perdoar, quem renova o coração para não desistir, quem transforma a mente e a atitude. Pense em um casal que você conhece, ou até mesmo em você e seu cônjuge, que já passou por crises intensas. Muitos, humanamente falando, não resistiriam. Mas aqueles que se apoiaram no Senhor descobriram que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Essa é a chave. Não caminhar a 2 apenas, mas caminhar a 3. Marido, esposa e Deus no centro. E aqui vai um exercício prático para você. Escolha um desses versículos que mais falou ao seu coração hoje e leia em voz alta com o seu cônjuge. Depois, façam uma breve oração juntos, pedindo a Deus que essa palavra se torne realidade no casamento de vocês. Se você ainda não tem esse hábito, comece hoje. Pequenos gestos espirituais se tornam grandes sementes de transformação. O casamento, quando firmado na rocha que é Cristo, não apenas sobrevive, mas floresce. E não importa quantas águas tentem apagar o amor, como disse Cântico dos Cânticos 8:7, elas não terão poder, porque o amor que vem de Deus é mais forte do que qualquer correnteza. Meu convite para você é simples, mas profundo. Não desista do seu casamento. Se há feridas, permita que Deus cure. Se há distância, permita que o Espírito Santo reconcilie. Se há cansaço, permita que a palavra renove. E se há amor, cuide dele como o maior tesouro da sua vida. Se esta mensagem tocou você, não guarde apenas para si. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Se inscreva no canal para receber mais mensagens que edificam a fé e fortalecem a família. E deixe aqui nos comentários qual desses 10 versículos mais falou ao seu coração. Sua resposta pode inspirar outros casais a buscarem renovação em Cristo. A verdade é que o casamento é um presente divino, mas também é um projeto que exige cuidado diário. E a boa notícia é que Deus já deixou, em sua palavra, todas as instruções necessárias para que essa aliança seja forte, duradoura e cheia de amor. Que o Senhor abençoe o seu relacionamento e faça florescer cada área da sua vida conjugal, hoje e sempre. Amados, até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.